ser mais misterioso, o ser mais complexo e o ser que carrega consigo tanto as mais infinitas perguntas quanto as mais dialéticas respostas. Por quê? Porque até hoje nós somos um mistério a nós mesmos. Até hoje nós convivemos conosco, com a nossa vontade, com os nossos anseios, com as nossas esperanças, com as nossas alegrias, também com as nossas tristezas, sentimentos, crenças, emoções, ideias. E no jogo da vida, invariavelmente, nós somos todos mais ou menos inconscientes a respeito de nós próprios. De modo que descobrir-se, esquadrinhar esse terreno denso, complexo do mundo interior, talvez seja um dos maiores desafios, se não o maior desafio da nossa trajetória evolutiva. E por quê? Por que parece tão difícil? Porque nós precisamos observar um rio em que as águas nunca são as mesmas. Lembrando Heráclito de Tiana, o filósofo misterioso da antiguidade, ele dizia que o homem não era o mesmo ao entrar no rio pela segunda vez, nem o homem era o mesmo, nem o rio era o mesmo. Então, como estabelecer um método, um meio, uma instrumentação que nos permita nos ver, nos enxergar, para podermos nos propor processos interiores de transformação? Quais são os mecanismos da mudança interior? O que é que desencadeia verdadeiramente a mudança numa criatura humana? Se ela é um rio que corre com águas sempre diferentes. Primeiramente, precisamos avaliar até que ponto enxergamos. Levando-se em conta que enxergar depende também de evoluir. Mas para evoluir, eu preciso enxergar. Nova dialética e novo desafio. Lucidez não é algo fácil. A maioria de nós vive a vida como uma folha ao vento. Nos levantamos de manhã porque temos que levantar, tem um horário a cumprir. Existe um trabalho que nós abraçamos e precisamos desenvolver. Mas nós respiramos sem consciência de respirarmos. Nós sentimos sem consciência dos sentimentos. Nós falamos sem consciência muitas vezes das palavras.
Eu mesmo falei até aqui, mas não conscientizei todas elas. De modo que uma vida lúcida é um desafio extraordinário, muito grande. Porque a lucidez pressupõe liberdade. Mas quem é que é livre? Quem pode dizer, em sã consciência, que é livre? Como é que você diz que é livre se você está manietado por uma série de condicionamentos orgânicos? Mais além, como é que você diz que é livre se você está manietado por uma série de comportamentos que foram elaborados mediante ensino, condicionamento, instinto? Como é que você diz que é livre? Mesmo nos tempos rebeldes da adolescência, da tenuricidade, da puberdade, do momento lindo e magnífico em que você deságua no nada, de nunca saber o que você é, e você começa a procurar o que você é. Mesmo aí, você elege um ídolo, você imita um amigo, você estabelece um olhar para fora para tentar dimensionar o que você é por dentro. Você age por processo de identificação, similitude, afinidade e mesmo também discordância, oposição, desafinidade, para poder delimitar: eu sou isso e não sou aquilo. E você até entende a importância de viver em sociedade, porque se não fosse esse confronto um com o outro, se não fosse o outro, não existia o eu, não existia o que sou, como sou, o que eu sou. Mas aí você diz que é livre, porém tem uma fatura para pagar. Mas você é profissional autônomo, mas se não tiver cliente, você também não tem pão na mesa. Você não é livre. O universo inteiro funciona mediante processos de interdependência. E não é assim na natureza, nas leis divinas? Ou acaso as flores não precisam do sol? Ou a chuva um dia não foi vapor? E o sol em si, para existir, talvez não precise de toda a massa invisível do processo gravitacional no seu entorno. Tudo existe e tudo cumpre uma função. Por dedução, eu posso dizer que no meio dessa confusão toda que esse palestrante veio colocar na nossa cabeça, eu posso pelo menos concluir que eu devo ter alguma função no universo, que eu devo ser alguma coisa e que eu tenho algo a fazer, algo a realizar. Se tudo, do mínimo ao máximo, do micro ao macro, tem uma funcionalidade e um propósito de existir, eu devo ter o meu. Apesar de me sentir um entre 7 bilhões de habitantes deste planeta, ou um entre 300 milhões de espécies deste planeta. Já me senti pequeno, mas dá para ficar menor. Alguém que habita uma poeira cósmica do universo entre bilhões de corpos celestes numa Via Láctea, que é uma galáxia,
entre milhões de galáxias nos 10% de universo que nós enxergamos. Do 10% de universo que nós enxergamos, temos cientistas chegado ao abismo da conclusão de que não existe só um universo. Newton, pode parar. Eu já estou satisfeito. Acabei de entender o que eu sou. Eu vou dizer que bom, estamos juntos no mesmo barco. Ainda tem gente que se acha, né? Pois é. Mas ainda assim, se você tirar um único grão de areia daquela praia, ela não é a mesma praia. E se você tirar uma única gota daquele oceano, ele não é mais o mesmo oceano. Significa dizer que mesmo sendo tão nós somos importantes. Nós somos importantes. E faz diferença a gente não funcionar. Afeta o resto da infraestrutura universal a gente não funcionar. Entenda funcionar, a gente não cumprir a nossa função, o nosso desiderato, o nosso devir, o nosso propósito. Voltamos ao começo. O que sou, de onde venho, para onde vou. E o que eu já vivi, eu já errei tanto. O que eu já vivi, eu já falhei tanto. O que eu já vivi, eu já saí tantas vezes desse trilho invisível, imponderável da minha funcionalidade no universo, do meu propósito existencial sobre a face terrena, no caso. Eu não sei como mudar. Como é que eu posso mudar? Tem uma coisa em mim que me incomoda e eu não consigo mudar. Pelo menos já é algo que você percebe. E quando você não percebe, fica mais difícil. Já dá para perceber que todos nós necessitamos de uma virtude essencial, que diria nesse caso, para esse tema, para essa necessidade, diria ser indispensável e prioritário. Nos libertar dessa escama de cegueira profunda chamada orgulho. Porque se a gente, no sentido comum, já não nos enxergamos, o orgulhoso, propriamente orgulhoso, robustamente orgulhoso, não diria setorizado, porque você pode dizer assim, não, ele é médio e eu noto que ele é humilde. Sim, ele é humilde como médio, mas em determinado setor da vida ele pode não ser humilde. Ele pode ter algum orgulho, alguma vaidade. Mas essa dimensão do orgulho, ela é prioritária. Aí você diz, já sei trabalhar o evangelho.
Eu preciso trabalhar o evangelho dentro de mim. Exatamente. Mas que evangelho? Um evangelho sem ciência? E um evangelho sem filosofia? Trabalhar o evangelho sem ciência e sem filosofia é catequese. E nós somos criaturas experientes já, e sabemos que o processo catequético, ele molda, mas ele não produz a espontaneidade do processo de transformação. Ele cria o hábito, e nós espíritas sabemos o que é isso. Temos 12 anos de espiritismo, 18 anos de espiritismo, 20 anos de espiritismo. E se formos passar o scanner, nós vamos ver que ainda tem setores que nós não transformamos, nós não mudamos, porque estamos revivendo o ciclo vicioso do processo eminentemente catequético, que cria o hábito, joga a roupa por cima, cria um molde externo, mas não muda lá dentro, não modifica lá dentro. O ser humano é um ser integral, ele não é só um ser religioso. Então não adianta doses homeopáticas de religião, ele não vai mudar só com a religião. Se o ser humano é um ser integral, complexo por excelência, porque há algo em mim que é antropológico, algo em mim que é biológico, algo em mim que é sociológico, algo em mim que é religioso, algo em mim que é científico, algo em mim que é filosófico. Se eu não integralizar esses setores e esses aspectos múltiplos da manifestação da minha alma, da manifestação do ser que sou, sempre será um processo didático, pedagógico, de aprendizado capenga. E é essa falha estrutural que vai explicar o porquê da gente não ter conseguido modificar aquele padrão. Meus amores, isso é uma parte da conversa. A outra parte da conversa tem a ver com um estudo muito curioso, porque eu fico impressionado. Aqui vai uma crítica construtiva. Eu fico impressionado com pessoas que pararam de ler o Livro dos Espíritos. Eu fico impressionado. Dá vontade de eu ser fã, porque eu não consegui parar ainda. Eu não consigo. Tem tanta coisa ali que nós ainda não entendemos. Eu penso que a pessoa que melhor definiu isso, num livro assombroso, que eu indico a todos vocês, um livro chamado O Espírito e o Tempo, foi o filósofo espírita José Herculano Pires. Sabe o que ele disse? O Espiritismo é uma doutrina cujo auge e ápice de sua manifestação não se dá no presente, se dá no devir da humanidade. É por isso que o Espiritismo enfrentará ainda, na trajetória evolutiva do ser humano que com ele entra em contato, o Espiritismo ainda conviverá com a incompreensão de adeptos e de não adeptos. Por quê? Se o Espiritismo tem essa dimensão futurista, o que eu estou olhando com os olhos do presente.
eu ainda não evoluí para enxergar suficientemente o que ele já dizia. E não vou ver. Vejam bem, eu passei por cima desse tema inúmeras vezes. Só hoje que eu me toquei. É um tema do Livro dos Espíritos. Vocês podem ler da questão 600 até 700. Mas é um tema do Livro dos Espíritos chamado o ser do corpo, em que os espíritos avaliam a gênese biológica e em que eles dimensionam que existe um ser do corpo. Além do ser que você é como alma, usando o corpo que você vê, infraestruturado para você enxergar, falar, cheirar, sentir, ouvir, abraçar, caminhar, correr. Essa estrutura sensória também é fluxo energético, também é velocidade material, também é algo que funciona mediante um mecanismo dependente da alma. Não é assim que a gente aprende? Depende da alma. Mas é interessante que determinadas mães têm filhos em que o espírito não está ali. Cresce e o espírito não está ali. É parte do organismo dela, teve uma formação própria, mas o espírito não estava ali. Existem casos de aborto que Allan Kardec pesquisou e o espírito não estava ali. De modo que o corpo teve uma formação. Hernán Herrera, um pesquisador mexicano, microbiologista, estudando, isso está, eu estou pescando, viu gente? Isso está no livro Morte, Renascimento e Evolução do professor grande parapsicólogo, criador do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, Hernani Guimarães Andrade, um dos nomes mais extraordinários do nosso espiritismo. Uma criatura incrível. Nesse livro, ele relata a pesquisa de Hernán Herrera. Hernán Herrera conseguiu unir a água à proteína e produziu a forma coloide até o estado natural de coacervado. Tempo de vida 3 segundos. Dedução: sem um princípio ativo, o coacervado não funciona. Isso está dentro de um estudo chamado biogênese. A biogênese eram as teses. Biogênese, a vida vem da vida. A biogênese, a vida vem de um princípio ativo qualquer. E a chamada panspermia cósmica, um debate caloroso que existiu naquela época. Venceu Luiz Pasteur com a experiência pescoço de ganso. A vida vem da vida. Só que com o espiritismo, a possibilidade da panspermia cósmica voltou à tona. Porque os espíritos dizem a Allan Kardec: o princípio ativo da vida estava espalhado no espaço, esperando o momento ideal de manifestação. O coacervado, para ter o princípio ativo e produzir o protozoário, ser unicelular, mais simples da natureza. Isso por dedução. Já que eu estou falando de conservado, isso por dedução prova para a gente que o corpo em si é algo
que tem um mecanismo próprio. Por mais que mais tarde, com o tempo e com o costume de usar esse exoesqueleto, eu possa condicioná-lo, eu possa projetar nele meus conteúdos, minha alma, eu possa conformá-lo e moldá-lo ao meu comportamento espiritual. Mas até que ponto ele também, nesse lusco-fusco de condicionamentos, que é o processo, não há de também me influenciar? Perceberam? O Espiritismo não veio para separar alma de corpo, espírito de matéria, porque ele sabe que existe uma escala infinita de gradações entre um e outro, e um nunca deixa de ser o outro, enquanto o outro nunca deixa de ser aquele, pelos processos de influência dialética. Terminei a segunda etapa da nossa análise. Vamos para a terceira. Os neuropsiquistas, os neurocirurgiões, desculpa se eu vou afetar alguém, os quase deuses, eles e os neuroquímicos, eles estão impressionados com um estudo que tem sido feito com os computadores. E estão impressionados com a perfeita e extraordinária analogia que pode ser feita entre computadores e seres humanos. No caso, cérebros humanos. Então se desenvolveu um campo de pesquisa em torno de uma temática chamada redes neurais. Os magos da informática chegaram à conclusão de que, se não for possível produzir uma máquina humana, eles podem chegar muito perto. Eles podem, através de um processo complexo de formulação de incontáveis algoritmos, em inglês se diz if, que significa se. Eles podem acumular no computador vários se's. Se apertar essa tecla, faça isso. Se apertar esse conjunto de teclas, faça aquilo. Se acontecer isso, reage assim. Eles acreditam que pode fazer o computador responder até determinada medida como se fosse um ser humano. Isso abriu uma ponte entre os dois ramos de estudo e de pesquisa, que fez com que os neuropsiquiatras eles começassem a pensar que, do mesmo jeito que os computadores têm e desenvolvem, mediante programação, suas redes neurais, os seres humanos também desenvolvem suas redes neurais. E através de estudos descobriram que existem mapas neurais para cada ser humano. Determinados setores do cérebro se acendem, se apagam, se acendem, se apagam, de conformidade com o conjunto de reações e de comportamentos desse ser humano. Também descobriram, in loco, que determinadas células neurais se comunicam só com aquela e com aquela e com aquela outra e com aquela outra infinitamente
de conformidade com os padrões emocionais, comportamentais que cada um foi estabelecendo naturalmente. O espírito condicionando o corpo. Mas aí é que está. Depois que o mapa neural fica pronto, o corpo também influencia a alma. E quando o indivíduo diz assim, eu quero mudar, ele esbarra num mapa neural prontinho, com anos de funcionamento. Então descobrimos por que é tão difícil mudar. Porque foi além do hábito. E aí a gente acaba tendo que levar em conta o ser do corpo. Estariam os yogis certos de tanto buscar a independência, a autonomia da alma em relação ao corpo? Então vamos nós. Nós viemos de onde? Eu creio que essa discussão já não é uma discussão tão comum para nós, mas é importante sempre reforçá-la. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ou como um homem conversando com o outro, um chefe, um rico chefe de caravanas, acampou à noite e ele flagrou o seu servo de joelhos orando a Deus. E orava olhando para os céus. E o rico chefe, curioso, chamou o servo e disse assim: você é analfabeto, né? E ele disse: sou. Mas me diz uma coisa, como é que você pode orar com tanto fervor se você sequer sabe se Deus existe? Aí o servo olhou para ele e disse: Senhor, quando recebes uma carta, como sabes de quem é a carta? Ele disse: pela assinatura. E quando em nossa cabana, à noite, ouvis passos de animais em torno da cabana, como sabeis se é uma cabra, se é um bode, se é um boi? Ele disse: pelos rastros. Respondeu admirado. E quando um ourives lhe manda uma joia, como sabeis quem é o ourives? Ele disse: pela marca do ourives na joia. Aí o homem pediu para o Senhor sair de dentro da cabana e disse, apontando para o céu: Senhor, aqueles sinais não podem ser dos homens. Então imagine que a discussão com ateus é uma discussão que só existe porque o Deus que o ateu acredita realmente não tem olho, não tem nariz, não tem ouvido, boca, não tem corpo, porque a única coisa no universo que não tem matéria é Deus. Os ateus nem sabem que já descobriram Deus e estão tateando, querendo discutir. Saber que Deus existe é um pressuposto filosófico que nos exige imediatamente uma coisa: aquilo que eu já disse, tudo tem que ter um propósito. Porque uma mente, uma inteligência cósmica, universal, incognoscível, inconcebível, inominável, inapreensível, incomensurável, incalculável, inatingível,
infinita em todos os aspectos, ele simplesmente não pode ter criado algo para nada. Então nós saímos dele. Até de bichão todinho. Que a gente aprende que a gente parece mais com a mãe, parece mais com o pai. O outro é uma mistura, o outro é uma salada. A gente vai aprendendo devagarinho. Lá na biologia, que tem um tal de DNA. E se eu planto pitomba, nasce pitomba. Nunca vi nascer jaca. Já que eu falei de ateu, diz que viu um ateu na floresta, caiu uma pitomba, mesmo do quê? Pois ele não passou a acreditar em Deus, porque ele pensou, rapaz, se fosse uma jaca. Graças a Deus. Porque você vê que tudo é infraestrutural. O galho da pitomba é o galho da pitomba. Às vezes eu gosto de assistir aqueles filmes sobre animais da NetGeo, que explica porque que a orelha do animal é daquele jeito, a pata tinha que ser para trás, a dobra desse jeito, a daquela outra. Tudo tem. Se você pode inteligibilizar o universo não é fruto do acaso. O simples fato de inteligibilizar o universo já pressupõe que existe uma inteligência que formulou o universo. Senão você não inteligibilizava, nem reduzia a equação, números e cálculos. Embora o Einstein não gostasse de matemática. Mas aí é que está. Nós viemos. Eu fico agora sem palavras, não sei mais o que dizer. Eu ia dizer, nós viemos dele. Mas já é uma heresia eu dizer dele. Dele o quê? Dele o quê? Dele. Dele o quê? Aí não, dela. Também não posso dizer dela. Não tem palavra. Nós viemos. Nós tivemos uma origem. E essa origem deixou sua marca em nós. Essa origem seria incapaz de criar algo que não tivesse algo da sua substância. Essa origem seria incapaz de produzir algo em que esse algo não tivesse residualmente alguma coisa dessa origem. Aí a gente brinca com as palavras para usar analogia, já que a gente está no campo que as palavras não existem. Existe em nós o DNA divino. Existe em nós um DNA divino. E do mesmo jeito que os sóis, que as Via-Lácteas, que os planetas vivem em processos gravitacionais, nós gravitamos em torno dessa origem, mais perto ou mais longe. O mecanismo de pensar o que pensamos, de sentir o que sentimos, gera uma, aspas, entidade que concorre com esse ser original. Está dando para entender ou compliquei? Vamos chamar de ser original. Matriz, ser original. O ser original, em contato com a matéria, muitas vezes deixou que a matéria determinasse a sua funcionalidade. Então, qual é a conclusão?
nós precisamos nos desmaterializar. Perder matéria. Nós precisamos perder matéria. Quanto mais matéria estiver em nós, mais longe de Deus, que é o sem matéria, nós estaremos. Quanto menos matéria nós tivermos em nós, mais próximos de retorno à origem. As palavras de Jesus são caleidoscópicas. Você interpreta de um jeito, daqui a pouco você pode interpretar de outro jeito, daqui a pouco você interpreta de outro jeito. Pois então, filho pródigo. Será que vocês pelo menos lembraram quando eu falei? De retorno. Nós tivemos origem num marco zero da nossa existência como seres. Mas nós voltaremos à origem. Acabou o meu tempo. Eu tinha mais uma coisa para dizer. Vou dizer. Mas vai deixar vocês mais perturbados que já estão. Tem a ver com o tempo. Tem a ver com o conceito da palavra evolução. E tem a ver com o que nós dicotomizamos como sendo: isso é origem e isso é fim. Isso é alfa, isso é ômega. Tudo isso é ilusão. É a nossa mente, é a nossa percepção que cria essa ilusão. Quando eu penso em evolução, eu penso em quê? Tempo. Quando alguém chega para mim e diz assim: "Oh, rapaz, você está tão melhor", aí você diz: "Ainda falta muito". A gente está preso a uma dimensão psicológica de tempo. Se libertar disso não é nada fácil. Requer evolução. Porque se eu dissesse assim para vocês: gente, não precisa sair daqui para acolá. E se eu dissesse para vocês: gente, não é uma caminhada para fora nem para cima, é para dentro. E se eu dissesse para vocês: já está aí, já existe aí, você já está de volta na origem, mas você não está consciente disso. Parece estranho, não parece? Parece muito estranho. E ao mesmo tempo muito profundo. Então eu imagino que mudar seja mais do que fazer algo para algo acontecer, seja despertar, seja tornar-se cada vez mais consciente do que se é. Porque se eu souber, eu sou o nome de Jesus mesmo, porque olha as palavras do homem, rapaz. Ele falava do tesouro, ele falava do peixe,
Ele usava essas figuras de linguagem para dizer: quando você encontrar o que é mais importante, quando você encontrar o que é mais importante, todo o resto herderá a importância, o valor. Nós não encontramos o mais importante e a gente está aqui, parece atrás de migalha. Migalha do amor de alguém, migalha do sexo, migalha do corpo, migalha do carro, migalha das paredes, migalha das posses, migalha do dinheiro, migalha, 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 porque o mais importante nunca foi isso. E se esses olhos tão acostumados à matéria enxergam nisso alguma coisa, é porque nunca viram ainda, não viram ainda, não experimentaram ainda o sublime e doce reencontro com a origem. Porque depois que você sentir isso, nem que seja de leve, todo o resto não terá importância. Obrigado. Algum passista no salão, por favor, se dirija à sala de passe para compor a equipe de passe de hoje. Olha, o companheiro Rodolfo já falou. Quem for passista e estiver em condições, apto para dar o passe, por favor, dirija-se à sala de passe. Tá bem? Eu queria agradecer o carinho, a compreensão. O que a gente mais verifica é a necessidade de a gente testar sempre a nossa paciência, né? A nossa calma. Hoje foi um dia ativo, mas infelizmente é assim mesmo. Eu queria agradecer ao Nilton pelo carinho. Sempre que a gente solicita, ele vem de uma maneira fantástica, doce, com essa doçura que lhe é peculiar. Muito obrigado, viu, Nilton? Eu que agradeço. Como é que a gente diz quando a gente gosta do amigo? Volte sempre, amigo. Você será sempre bem-vindo. Então, vocês já ouviram falar de uma frase: os últimos serão os primeiros? É verdade isso? Essa frase é fantástica e hoje ela literalmente será usada na prática. Então, o meu amigo Nilton vai fazer a nossa prece, por favor, a nossa prece final, e depois nós vamos saindo lá por trás. Os últimos serão os primeiros a sair, para não haver um atropelamento, tá? Os últimos lá vão saindo de 3 em 3 filas, de 3 não, de 2, para a gente não atropelar, que está meio complicado hoje. De 2 em 2 filas. Tá bem, meus amigos? Muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Nilton, por favor. Deus, origem, causa de todas as causas, Alfa, Ômega, inteligência suprema, possamos despertar do sono da matéria
que possamos acordar da vertigem de nosso materialismo. Que possamos ser o que realmente somos. E manifestar o que realmente somos. Expressando a tua marca em nós. Que assim seja.